Olá todo mundo, esta é mais uma edição do podcast Segredos de Família. O assunto aqui são as histórias sobre nossas famílias que podem ser reveladas pela análise de genes do nosso DNA. Meu nome é Mônica Teixeira e sou jornalista. Comigo estão Regina Mingroni Neto, do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco. Olá, Regina. Bom dia, Mônica, tudo bem? Que é sediado no Instituto de Biociências da USP. E Rodrigo Mendes, que é professor de genética. Oi, Rodrigo. Oi, Mônica. Oi, Regina. Bom dia. O Rodrigo é professor de genética na Escola Mobile de São Paulo. Nossa história de hoje é assim. Ana Maria, que cresceu em uma família de pais italianos que migraram para o Brasil, decide fazer um teste de ancestralidade, por pura curiosidade sobre si mesma ou por recreação, como também se diz. O resultado chega e surpreende Ana. Em seu genoma, vem no resultado, haveria 12% de ancestralidade de nativos da América, ou seja, indígenas, 30% de ancestralidade seria africana e o restante, europeus. Os pais da Ana já tinham morrido nessa altura. E ela acha estranho aquilo, porque ela esperava uma herança europeia. E começa a conversar com os parentes sobre o assunto. Minha primeira questão: quais são as chances do teste estar certo? Bom, Mônica, nos dias de hoje, as empresas que têm oferecido esses testes de ancestralidade têm, de um modo geral, oferecido testes de boa qualidade. Dependendo da empresa, às vezes mudando um pouquinho o método, essas estimativas que a gente chama de ancestralidade global poderiam variar um pouquinho, mas é um pouco difícil imaginar que a empresa tenha errado completamente, por exemplo, ao atribuir 10 ou 12% da ancestralidade dela a nativos americanos. Então, eu diria que essas estimativas de ancestralidade global nos dias de hoje estão ficando cada vez mais bem feitas e as discrepâncias entre os resultados de exame são relativamente pequenas. Você falou em ancestralidade global. O que quer dizer isso? Por que você fala global? Tem outra ancestralidade? Tem outras maneiras e outros métodos de avaliar a ancestralidade. Eu acho que para entender um pouco isso, a gente precisa explicar no que se baseia uma estimativa de ancestralidade feita por marcadores do DNA. Todas as pessoas têm diferenças na sequência nucleotídica do DNA umas das outras. Muitas dessas diferenças não acarretam nenhuma alteração na sua aparência ou na probabilidade de ter uma doença ou não. São variações sem qualquer efeito. Mas essas variações são justamente exploradas nos testes de ancestralidade para distinguir indivíduos e para distinguir indivíduos que têm origem em diferentes locais, em diferentes, digamos assim, origens geográficas no planeta. E por que isso? Vamos imaginar que numa posição lá no meu DNA, eu tenha, ao invés da base adenina, que está presente na Mônica, eu tenho a timina. Então, eu tenho uma diferença de um único nucleotídeo numa certa posição em relação à Mônica. E essas variações de uma única base no DNA, apelidadas de SNPs, muitas vezes uma base, o A ou o T, tem frequências diferentes em diferentes lugares do planeta. Por exemplo, o T tem uma frequência muito alta na África e o A tem uma frequência muito alta no europeu. Então, se eu for determinando, como a gente diz tecnicamente, genotipando essas variações em vários pontos dos cromossomos das pessoas, eu consigo atribuir uma probabilidade para cada pedacinho dos seus cromossomos desse pedaço ter vindo da Ásia, da África, da América e coisas assim. Se eu fizer isso com variações espalhadas por todos os seus cromossomos do seu genoma, eu consigo praticamente construir um mapinha no qual eu consigo inferir de onde veio cada trecho dos seus cromossomos dos diferentes lugares, continentes e países do planeta Terra. Quando eu faço isso com marcadores distribuídos por todo o seu genoma, todos os seus cromossomos, que não os sexuais,
eu tiro uma estimativa global do seu genoma, de onde veio cada pedaço, e resulta mais ou menos uma proporção como que essa que você apresentou sobre o resultado da Ana Maria. Isso é estimativa de ancestralidade global. Mas tem outras maneiras de fazer isso, aí varia da empresa, do kit, da metodologia que está sendo usada, que são as ancestralidades estimadas a partir de marcadores de herança exclusivamente materna ou paterna. Por exemplo, se eu avaliar essas variações da sequência do DNA no cromossomo Y dos rapazes, eu estou avaliando um cromossomo Y do rapaz, que eu tenho certeza que ele herdou do pai dele, que eu tenho certeza que ele herdou do avô paterno, que eu tenho certeza que ele herdou do bisavô paterno, então eu constituo o que se chama uma patrilinhagem, né? Uma linhagem paterna. Então, se eu conseguir dizer de onde veio esse cromossomo Y, eu tenho registrado nesse indivíduo a origem dos seus ancestrais paternos. Do mesmo modo, do outro lado, a gente tem que o nosso DNA da mitocôndria, porque a mitocôndria é uma organela do citoplasma que também tem uma molécula de DNA, mas essa é herdada exclusivamente da nossa mãe. Então, eu tenho uma molécula de DNA mitocondrial que eu tenho certeza que eu herdei da minha mãe, que eu tenho certeza que eu herdei da minha avó materna, que eu tenho certeza que eu herdei da minha bisavó materna. Se eu conseguir caracterizar a origem desse DNA mitocondrial por um teste de ancestralidade, eu tenho informações exclusivas da minha linhagem materna. Tem um erro muito comum a partir disso que a Regina falou, é que achar que se o Y dá informação sobre a linhagem, a ancestralidade paterna, o X daria sobre a materna, né? Já que eu, homem, recebo o X da minha mãe. Só que a minha mãe tem 2X, um que ela recebeu do pai dela e um da mãe dela. Então não é o X que a gente consegue recuperar toda a linhagem materna, né? Mas como a Regina falou, a gente vai olhar então para essa organela responsável pela produção de energia na célula, que essa sim é exclusivamente de mãe, avó e vai passando para todos os filhos ou filhas, né? Agora vamos voltar um pouquinho para o resultado propriamente que a Ana encontrou. Para mim, por exemplo, que sou brasileira, um resultado como esse seria comum, onde tem herança, mostra que tem antepassados indígenas, antepassados africanos e antepassados europeus? Bom, resultados similares ao da Ana Maria são muito frequentes na população brasileira. Eles são, de fato, um retrato do tipo de miscigenação que aconteceu na formação do povo brasileiro, né? A gente tem uma chegada de europeus, num primeiro momento sem mulheres. A gente tem, né, uma união, muitas vezes forçada, entre o colonizador europeu e as mulheres indígenas, seguido da união desse europeu e as mulheres africanas escravizadas. Então, a gente tem, né, embora o motivo dessa miscigenação não seja nada que a gente possa se orgulhar muito, porque, infelizmente, às vezes tem a ver com uma ocupação violenta da terra, né? Mas a gente enxerga esses retratos no dia de hoje. Então, é muito frequente que um brasileiro, supostamente, que é, né, branco, das cidades brasileiras, ele venha encontrar no seu material genético ainda a representação dessa origem aí, a partir principalmente de mulheres indígenas, ou então da miscigenação com os descendentes de africanos no Brasil. Quer dizer que, vamos dizer assim, branco europeu, quer dizer, a gente no Brasil, frequentemente, os brancos se acham brancos, né? Vamos dizer, supõe uma brancura. Mas essa brancura nos brasileiros, do que você está falando, me parece então uma espécie, uma brancura ideológica, mais do que efetiva. Exceto por pessoas que acabaram de imigrar de um determinado país, por exemplo, europeu,
essa ideia de ancestralidade 100% europeia branca é uma ilusão para a maior parte dos brasileiros. Isso não existe, nós somos um povo profundamente miscigenado. Então, se eu provavelmente for fazer um teste desse, não vou ficar nem um pouco surpresa em achar os mesmos resultados que Ana Maria encontrou. E tem uma associação, né, com esses antepassados europeus, africanos e ameríndios que estaria associada à cor da pele, né, à cor da pele, ou ao tipo de cabelo, ao formato do nariz. E isso não, a gente tem visto pessoas que se identificam, se declaram como pardas, pretas ou brancas e não vê correspondência necessariamente nessas porcentagens do genoma. É lógico que a gente pode supor, mas a gente tem uma coletânea de exemplos de pessoas públicas que vão fazer esses exames e mostram certa divergência. Então, é uma pessoa que se declara preta, vai lá e percebe que tem uma porcentagem de DNA europeu muito maior do que de origem africana. Porque a história também das migrações humanas pelo planeta, né, elas são muito particulares. Quando a gente pensa na população europeia, parece que todos brotaram da Europa, e isso não faz sentido, né? Então, assim, a gente tem inúmeras migrações da África, e aqui tem uma coisa interessante. Quando a gente fala, a Ana Maria, por exemplo, fala, meus ancestrais são italianos. Ela não fala europeus, né? Ela fala italianos, porque tem uma região específica da Europa que ela quer se vincular. Mas aí na África, a gente fala como continente, como um superbloco homogêneo. E não, a gente está falando de populações muito diversas dentro de um continente gigante. Inclusive o DNA ameríndio, né? Assim, aqui no Brasil a gente fala a população indígena como um bloco homogêneo, mas são blocos muito diversos, com características muito distintas. E isso se revela também nos fenótipos, nas aparências, né? Não é todo mundo igual, todo mundo um bloco só, igualmente branco, igualmente preto, igualmente pardo, como a gente pode, às vezes, simplificar, né? Isso, em parte, decorre porque os genes que contribuem para definir as características, as aparências das pessoas, o que a gente diz as características fenotípicas, como vai ser meu cabelo, como vai ser minha cor na pele, é uma fração relativamente pequena do nosso genoma que vai contribuir para essa definição. Tá? Então, são dezenas de genes que vão contribuir para essa aparência, enquanto que uma avaliação de ancestralidade global está lidando, às vezes, com centenas e milhares de variações de sequência de DNA espalhadas por todo o cromossomo. Então, não necessariamente um teste de ancestralidade vai ser um reflexo preciso do que a gente esperava com base na aparência física da pessoa. Então, eu me lembrei, para a gente situar como essa questão se tornou, como é que eu vou dizer, talvez central na identidade das pessoas hoje em dia, eu me lembrei do caso da Elizabeth Warren, que é uma senadora norte-americana que concorreu às primárias na última eleição para presidente nos Estados Unidos. Ela, segundo ela própria, sempre ouviu da avó e das mulheres da família que a família tinha uma ancestralidade indígena, nativa, de norte-americanos. E ela falava disso constantemente quando ia falar de si, nessa coisa de hoje em dia que a identidade parece, essa identidade étnica parece ter um papel que a mim, como uma mulher de 65 anos, me surpreende, porque nunca ao longo da minha vida eu pensei que pudesse ter uma importância tão grande o fato de eu ser ou não descendente de sei lá quem. Mas muito bem, voltando para Elizabeth Warren. Aí, um pouco antes da primária, ela fez um teste desse tipo. E o que aconteceu? A herança nativo-americana
mostrada pelo teste era muito pequena. E isso causou um desgaste a ela, político, enorme. Por quê? De um lado, o Trump chamava ela de Pocahontas. Pocahontas, uma referência aos nativos americanos. E aí, por outro lado, as comunidades indígenas acusaram a Elizabeth Warren de estar se vangloriando ou se aproveitando de uma ancestralidade que, na verdade, ela não tinha. Então, como é que a gente lida com isso no mundo de hoje? Por favor. Mônica, tem uma questão probabilística aí. Quando nossos cromossomos, os autossomos, andam aos pares. Cada geração, toda vez que a gente vai ter um filho, a gente tem 50% de transmitir um certo cromossomo para o filho ou a outra cópia dele, o cromossomo homólogo. Então, é realmente possível que a candidata em questão tenha tido mesmo os ancestrais nativo-americanos que ela está dizendo e que houve uma perda casual de pedaços de cromossomos nos quais essa ancestralidade tivesse mais representada. E o resultado disso é uma porcentagem baixinha, mas que absolutamente não contradiz a história dela. Podem ter sido perdidos nas diversas gerações segmentos cromossômicos e o resultado disso é uma porcentagem baixa. A gente tem que entender essa questão do acaso que existe na transmissão de cada um dos cromossomos de um par cromossômico, que pode simplesmente ao acaso inflar uma certa ancestralidade ou reduzir, e pode fazer até mesmo com que dois irmãos, filhos do mesmo papai e da mesma mamãe, deem resultados muito diferentes num teste de ancestralidade desse tipo. Agora, é interessante pensar que a experiência dela social é lida por características de aparência. Então, apesar da porcentagem ser baixa, se ela é lida socialmente como uma nativa, como uma africana, ela vai ter uma vida a partir daquela experiência. Ninguém vai lá e analisa o genoma dela para implicar em opressão social. Então, isso é interessante porque até a gente, na nossa experiência de branquitude, a gente não liga para a raça, porque nunca me pararam pela polícia para revistar quando eu estava com um gorro, um moletom qualquer. Mas para as pessoas pretas, pardas, essa experiência sempre foi exigida. Então, para elas, isso ninguém analisou o DNA. Foi todo mundo direto para os marcadores sociais do que é lido como negritude, como branquitude, ou mesmo a experiência indígena, né? Para um biólogo é muito tranquilo que as diferenças no DNA são mínimas entre as populações de diferentes origens. Quando a Regina fala disso, né, dos inúmeros, das centenas de marcadores que a gente tem pelo DNA, que são mais parecidos com de uma população ou de outra, a gente sabe que isso não é nada do genoma, né, da quantidade de nucleotídeos que a gente tem no genoma. Só que esse discurso ele não pode também apagar as experiências sociais que essas pessoas têm. Então, hoje, quando a gente olha o índice de encarceramento entre homens, tem uma diferença enorme de pessoas pretas e pardas e de pessoas brancas. O acesso ao ensino superior também tem uma enorme diferença. E isso não passa pelo genoma das pessoas, passa pelas opressões que a gente vai fazendo a partir dessas marcas do corpo, né? A cor da pele, a cor do cabelo, ou a textura do cabelo. Então, com coisas que a gente associa a um grupo ou a outro, né? Tudo isso é bem... se tornou um ponto da guerra cultural da sociedade de hoje, né? Realmente muito... se tornou a identidade, essa noção identitária está muito no centro e parece definir as pessoas, né? Quando talvez o que define as pessoas, como uma das coisas que o Rodrigo está dizendo, seja muito mais amplo que isso, né? Bom, mas vamos continuar.
Esses testes, eles também informam sobre a probabilidade que a gente tem de ter essa doença ou aquela doença? Bem, na verdade, a rigor, um teste de ancestralidade não deve aferir, não deve averiguar alterações ou variações da sequência do DNA que aumentam a sua predisposição da doença. A rigor, não. Porém, há empresas que oferecem esse teste de ancestralidade que podem lhe dar a opção de escolher por um conjunto adicional de marcadores genéticos que podem revelar o aumento à susceptibilidade a doenças, como, por exemplo, a doença coronariana, a hipertensão, o risco, a susceptibilidade de desenvolver a doença de Alzheimer e até mesmo câncer. Mas isso é opcional. No entanto, apesar de ser uma discussão complicada, que merece cautela, principalmente na análise desses resultados, isso é disponível livremente e as pessoas recebem via celular, aplicativo, resultados dessa predisposição à doença genética, juntamente com o resultado de ancestralidade, que a rigor, digamos assim, um resultado inocente, desprovido de valor clínico. Tá? Então, faz parte da opção, depende do kit que se escolher. Por isso que é importante ler bem o que está comprando, né? Porque o material é o mesmo cotonete que você vai pegar o mesmo DNA e vai mandar para o mesmo laboratório. Só que você pode ter acesso a um tipo de informação com muito mais impacto ou menos impacto na sua vida, né? Teria alguma forma desses testes serem usados de maneira maldosa? Por exemplo, eu compro um teste, em vez de testar a mim, eu arranjo um jeito de colher uma amostra de DNA de outra pessoa e mando no lugar do meu, como se fosse meu, para saber sobre a outra pessoa, sem a outra pessoa saber que eu estou fazendo isso. As pessoas são criativas, né, Mônica? Então, assim, eu responderia que não, porque o método que se sugere, esse mais popular, você tem que pegar as células do interior da boca, né? Então é um método um pouco mais invasivo, não é aquela coisa que eu vou pegar um fio de cabelo ou um pelo, um pedacinho da pele. Agora, de verdade, o material genético a gente tem acesso facilmente ao da outra pessoa. Mas esses testes populares, eles parecem que exigem mais uma consciência de que eu estou te fornecendo o meu material. Tem sido comum as pessoas darem de presente esses kits, né? Então eu vou distribuir no amigo secreto da família esses kits, e aí todo mundo faz, animado, e eu não sei que informação é essa que vai se obter do meu DNA. E hoje a gente discute no Brasil a lei de proteção aos dados, e a gente tem que pensar na proteção desses dados, né? Porque é o meu DNA, o que eu quero divulgar para você, que é a empresa que vai fazer esse sequenciamento, vai fazer essa análise. Eu não quero nada sobre doenças, mas o DNA é o mesmo. Então, talvez eu não receba relatórios sobre doenças, mas eles podem ter acesso a isso. Isso depende muito de uma regulamentação. Eu não queria nem ser maniqueísta de deixar a empresa malvada usando os dados de uma maneira conspiratória, nada disso. Mas é que se a gente não pensar nessa regulamentação, hoje fornecem o seu CPF, seu RG, o seu imposto de renda para qualquer pessoa no mercado paralelo. Será que não poderiam vender os seus dados sobre o DNA, mesmo você tendo autorizado apenas a leitura sobre ancestralidade para outros fins? E aí foi você que passou lá o algodãozinho, pegou as células e forneceu. Não fui eu que peguei um fio de cabelo seu que estava caído no chão, né? Então é interessante a gente debater sobre esse tema para avaliar o quanto a sua informação genética pode gerar informação para qualquer pessoa. Tem inclusive uma questão que eu queria colocar, que é assim: quando a gente vai comparar o DNA para saber a ancestralidade, a gente precisa desse ancestral. Então, assim, que informação é essa que eu tenho de um europeu, de um ameríndio, de um africano? Quem é esse indivíduo que serve como parâmetro para saber que o meu DNA, 12% é de origem ameríndia,
30% de origem africana. A gente precisa do DNA de populações isoladas, populações que não se misturaram tanto com outras ao longo da sua história. Então, com isso, a gente, de alguma forma, teria uma fotografia das populações ancestrais. O quanto a gente perguntou para essas populações se elas estavam dispostas a gerar informação que virou renda para mim. Eu sou dono da empresa, agora eu vou usar nesses bancos de dados isso. Ou eu uso uma lógica do colonizador, né? Eu vou lá e posso coletar sem acesso. Ou posso acessar essa informação. Então, é interessante a gente pensar de onde veio esse DNA que está servindo de parâmetro para os bancos de dados, né? Fala aí, Gina. Os bancos de dados de populações, digamos assim, não miscigenadas, populações isoladas, populações indígenas, nativas, eles são bancos de dados como, por exemplo, Milgenomas, HGDP e outros. E, de um modo geral, o que as empresas têm consultado são amostras que foram obtidas com termo de consentimento e aprovadas por comissões de ética. Todos esses bancos de dados genômicos, eles justamente demoraram para ser constituídos desde o ano, 2000, quando acabou o projeto do genoma humano, justamente por essas implicações éticas. Então, essas informações que a gente chama das populações ancestrais ou parentais, que a gente usa para comparação, que eu uso também nas nossas pesquisas sobre ancestralidade, eles são amostras coletadas, em teoria, mediante consentimento das populações que concordarem em participar. Mas o que acontece com essas empresas é, à medida que mais e mais indivíduos vão sendo incorporados de um determinado país, eles mesmos acabam alimentando também e fazendo crescer os bancos de dados, de modo que, matematicamente, a gente espera que, com o passar dos anos, cada vez as estimativas de ancestralidade vão ficar mais refinadas, justamente porque o número de pessoas que fazem parte desses bancos de dados vai aumentando. Então, globalmente falando, todo esse tipo de informação obtida a partir de você, do seu DNA, quer seja sobre ancestralidade ou sobre doença, ela tem que ficar, em teoria, protegida e mantida com a confidencialidade, principalmente se a gente tiver variações que têm a ver com predisposição à doença. E então, assim, o meu conselho global é do tipo: escolha bem a empresa, no sentido de veja se é uma empresa que é séria, que está trabalhando há muito tempo no ramo, converse com pessoas que já usaram esse serviço, no sentido que a gente tem que ter uma expectativa de que uma empresa séria não vai descortinar o seu material, não vai quebrar regras de privacidade, vai manter essas informações com o mesmo rigor que, por exemplo, um centro com finalidades clínicas, um hospital, preserva as informações médicas e clínicas dos seus pacientes. É isso que deve ser esperado de uma empresa desse tipo. Agora, o Rodrigo colocou num ponto em questão que pode surgir como opção quando você envia seu material para teste, se você quer saber ou não sobre possíveis correspondências, matches com outras pessoas que já submeteram o seu material à análise na mesma empresa. Isso é opcional, tanto para você como para essas outras pessoas. Então, a empresa pode te dar como resultado que deu uma correspondência com uma outra pessoa, essa pessoa é fulano de tal, e vai te dizer qual que é o provável grau de parentesco que você tem com essa pessoa. E isto pode ter implicações. No caso da história da Ana Maria, parecia inocente, mas de repente ela achou muito esquisito que não batia com uma história que tinha sido contada pelos pais. Esse tipo de análise poderia te trazer uma surpresinha. Por exemplo, você descobrir sobrinhos ou meio-irmãos que você não sabia que existiam, né? Ou então, como outros exemplos aí que têm sido divulgados na imprensa sobre surpresas que podem decorrer desse tipo de teste. Se eu olhar no mercado hoje e dar o mesmo DNA para duas empresas diferentes,
os resultados vêm diferentes porque eles estão usando bancos distintos. Então, assim, quando você fala do internacional, assim, tem um banco de referência, mas cada empresa tem uma versão do seu banco. Algumas empresas, inclusive, oferecem a possibilidade de atualização. Se a gente adquirir novos bancos, tiver acesso a novas informações, a gente atualiza seus dados. Então é engraçado que eu não mudei meus ancestrais de um ano para o outro. O dado é que foi atualizado e que vem mais informação agora a respeito, né? A Ana Maria descobriu que essa ascendência dela toda de italianos não era bem essa não, que ela foi adotada quando a família chegou ao Brasil, e por isso esse resultado que não foi de 100% DNA europeu, mas sim já com DNA indígena e DNA de pessoas africanas, de populações africanas. Isso foi um choque para ela, né, que escolheu fazer um teste simplesmente para ver de onde veio, mas já sabendo do que viria esse resultado, e não veio o que ela esperava, né? Bom, então, com a revelação de que a Ana é uma mulher brasileira, a gente fica por aqui neste último programa da primeira temporada do podcast Segredos de Família. Tchau, gente. Tchau, Rodrigo. Tchau, Mônica. Tchau, Regina. Até a próxima. Tchau, Regina. E tchau para todo mundo. Essa foi mais uma edição de Segredos de Família, o podcast do projeto de divulgação científica do Genoma USP. O podcast é coordenado por Eliana Dessen, com projeto audiovisual de Diana Zatz-Mussi, edição e mixagem de áudio de Gil Fuser, layout e finalização de Daniel Cotrim. Até a próxima edição.